No vídeo de hoje eu já vou pedir para vocês ficarem em uma posição confortável, porque nós temos aí alguns minutos de muito aprendizado para também se atualizar de tudo que está acontecendo com as principais empresas que a gente tem na Bolsa de Valores e que divulgaram resultados, né, agora nessa semana que passou, e também porque eu separei para vocês quais são os pontos-chave de destaque de cada um desses resultados e alguns de preocupação, até mesmo para a gente entender se vale a pena continuar olhando para essas empresas. Então me acompanhe até o final do vídeo, já se inscreva aqui no canal e também, como eu vou acabar falando dos dividendos que cada uma dessas empresas anunciaram, porque sim, entregou resultado, a maioria acaba já anunciando pagamento de JCPs e dividendos. Eu já vou fazer o convite para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que as empresas vão pagar para os seus acionistas. Então vamos lá, Levante tem um link que se você clicar aqui embaixo, você recebe um calendário de dividendos. Uma vez que você clicou, que você se cadastrou, todos os meses você vai receber esse calendário para saber tudo que as empresas vão pagar, que dia que vai pagar, quem vai ter direito, etc e tal. Então tá aqui embaixo de graça para vocês, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar sem mais delongas já falando de Itaú... Não, mentira, não é Itaúsa, é Banco do Brasil. Vamos lá, começar falando de Banco do Brasil, porque no fim das contas, Banco do Brasil acho que é o que mais separa as opiniões dos investidores. Muitos não gostam da empresa porque tem dedo do governo, é uma estatal, e aí muita gente corre disso, mas eu digo que Banco do Brasil, aos preços que ele estava sendo negociado até no ano passado, em 2020, pelo menos, né, para eu que já tenho ele há bastante tempo na carteira, não tinha como não comprar mais. E Banco do Brasil, gente, ele entregou um lucro líquido ajustado recorde agora no quarto trimestre de 2021 e que também impulsionou muito o ano de 2021 como um todo, né? Teve um crescimento de mais de 51% com um lucro líquido de mais de 21 bilhões de reais. Então, quando a gente começa a ver essas cifras, quando a gente começa a ver esses valores, alguns indicadores mais no detalhe, ROI, etc e tal, o que a gente começa a perceber? Que Banco do Brasil, ele está se aproximando muito das entregas dos outros bancos privados, como Itaú, Bradesco e Santander. Então ele está sim sendo cada vez mais competitivo, ele está conseguindo ser mais eficiente também, claro, comparando com os seus pares, né, que eu não estou comparando com os bancos digitais como um todo. E eu acho que tem um ponto muito relevante, não somente para o Banco do Brasil, mas para os bancões como um todo. Se tem uma coisa que eles conseguem operar muito bem e melhor do que os bancos digitais, é justamente a questão da carteira de crédito, a gestão de crédito, oferecer empréstimo, spread bancário, ganhar em cima disso. Então, até pode ter aquela faixinha de tarifas e serviços e tal, que ela pode até diminuir com o tempo, mas essa questão da carteira de crédito que a gente tem visto ano após ano, ela crescer cada vez mais, e agora que a gente está vendo, né, um aumento na taxa de juros, inclusive os spreads e as margens dos bancos conseguem ser melhor em cima de tudo isso. Deixa eu compartilhar com vocês alguns dados do Banco do Brasil para a gente entender, né, como que ele conseguiu lucrar tanto em 2021. Então aqui, como vocês podem ver, justamente a gente tem a carteira de crédito do Banco do Brasil, que cresceu ano após ano, né, de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, mais de 17, quase 18%. Os principais responsáveis foram justamente a pessoa física, né, que teve um crescimento aí de mais de 15%, mas também o agronegócio com um crescimento de quase 30%. Nós sabemos que o país, ele é muito forte em commodity, o nosso agro é muito forte, e Banco do Brasil, ele é um banco que está muito bem inserido nesse setor para fornecer crédito, para fornecer empréstimo, para fornecer alguns serviços, alguns seguros, etc e tal. Então ele consegue ganhar muito dinheiro em cima disso, e essa carteira de crédito cresceu bastante agora nesse ano de 2021. Saindo dessa parte da carteira de crédito, a gente precisa falar justamente sobre as margens e o spread bancário, né? Porque nessa outra imagem aqui, o que a gente consegue ver? Que a margem em si, né, do banco, ela conseguiu crescer em quase 5 pontos percentuais, né? Então a gente consegue ver que ela tem uma margem relativamente muito boa, ela teve aí um lucro, né, uma margem bruta de mais de 59,3 bilhões de reais, e é muito importante a gente entender o seguinte, né, quando a gente fala do spread, como eu falei para vocês, quando a gente tem um aumento na taxa de juros, os bancos, eles conseguem spreadar melhor os seus serviços, o quanto ele toma e o quanto ele acaba emprestando, e aqui a gente consegue ver que o principal responsável, ou que tem um spread um pouquinho maior, são justamente as pessoas físicas.
jurídicas, que é essas que acabam pagando taxas de juros mais altas, seja no cartão, seja em empréstimo, crédito consignado, etc e tal. A gente tem aqui, em segundo lugar, né, operações de crédito, a gente tem a própria pessoa jurídica, depois o agronegócio, mas a pessoa física ainda é quem acaba mais favorecendo esse tipo de operação com um spread um pouco maior. Hoje o Brasil não é o país com o maior spread, mas ele já foi um dos países com o maior spread bancário do mundo, e eu acho que muitos países, inclusive, olham para o Brasil como um modelo, né, de caramba, como que vocês conseguem ganhar tanto dinheiro em cima disso, né, ganhar dinheiro com todas essas operações, serem tão lucrativos e fazer a gestão dessa carteira com a questão de inadimplência, etc e tal. Tem muita gente, óbvio, né, que vai chiar, caramba, por que os bancos trabalham com tanto spread assim? Claro que a gente tem que colocar o risco nessa conta, no fim das contas, mas os bancos brasileiros, eles acabam operando isso muito bem, tanto que outros bancos mundo afora já tentaram analisar o nosso modelo e tentar implementar de alguma maneira, né, nas instituições. Enfim, falando sobre inadimplência, sobre isso, né, gente, a inadimplência de mais de 90 dias, então a carteira de crédito, ela subiu, a inadimplência de mais de 90 dias ficou em 1,75%, o que não é nada, né, nossa senhora, o fim do mundo. Como eu mostrei para vocês, eu acho que quando eu fiz uma análise dos bancões como um todo num vídeo tem algumas semanas, era natural que a gente enxergasse um aumento, um pequeno aumento na inadimplência, assim como a carteira de crédito, né? Agora, outra coisa que acabou favorecendo justamente o resultado de Banco do Brasil, a gente precisa falar do PCLD, né, que são as provisões, né, para créditos de liquidação duvidosa, que tudo isso, né, acabou caindo mais de 40% e ficou em 13,1 bilhões de reais. Isso considerando ano após ano, né, gente? Porque em 2020 foi o estouro da pandemia, então esse PCLD eles colocaram lá em cima, né? Eles colocaram essas provisões lá para cima e aí em 2021 parece que colocaram ali alguns panos quentes, conseguiram entender um pouquinho melhor a situação, viram que não seria o fim do mundo e aí tudo isso começou a reduzir um pouquinho mais. Quando a gente fala do ROI, eu tava falando para vocês, né, que o Banco do Brasil começou a se equiparar ou ficar um pouquinho mais próximo do que eram os bancos privados. O ROI de 2020 para 2021 cresceu 5,5 pontos percentuais, ficando com 16,3%, o que a gente considera muito positivo também. E eu não posso deixar de falar até mesmo dos dividendos de Banco do Brasil. Ele anunciou os seus dividendos que serão pagos no dia 11 de março. Quem vai ter direito a esses dividendos é quem tem posição acionária até o final do pregão do dia 2 de março. E o valor que vai ser recebido, né, entre JCP, né, dividendos e tal, vai ser de aproximadamente 81 centavos por ação. Hoje, o Banco do Brasil, ele tem um dividend yield aí de quase 7%, mas as estimativas é que se ele continuar crescendo neste ano de 2022, esse dividend yield ele possa pagar algo muito próximo da nossa taxa Selic, que hoje aí vai ficar entre 10% e 11% para esse ano de 2022. Então, tem essas estimativas que o banco consiga fazer uma distribuição maior ao longo desse ano e que ele consiga continuar avançando aí no seu crescimento, beleza? Bom, pessoal, saindo de Banco do Brasil, vamos falar de Engie. Engie eu sei que é uma queridinha de vocês, é uma queridinha minha também, gente, porque eu acho que das empresas de energia é uma das minhas preferidas. Eu acho que Engie atua muito bem na diversificação ali do seu portfólio, desde a geração, da transmissão, transporte de gás, energias renováveis, limpas, etc e tal. Mas vamos falar dos números primeiro para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a Engie, ela acabou de cara meio que preocupando as pessoas que olharam só os títulos, né, das matérias que saíram, porque o lucro líquido ele caiu aí praticamente 44%, ficando em 1,5 bilhão de reais, né? E isso tem alguns motivos que acabam explicando, né? Nós não tivemos um ano fácil para as empresas de energia como um todo, nós tivemos uma crise hídrica, então o custo, né, em si, para quem gera energia acabou sendo um pouco elevado, então a gente também teve o próprio impacto, né, na energia que foi vendida por conta dessa crise hidrológica e tal. Então o que aconteceu? A energia vendida pela Engie teve uma queda de 5,4%. Ainda nós também tivemos um impairment, né, de reavaliação da usina termoelétrica, né, da Pampa Sul e também da EGSD, né, que na verdade é a geração solar. Então esse impairment, ele é uma baixa contábil que acaba acontecendo, foi de mais de 1 bilhão, né, que isso acabou impactando no resultado, e aí consequentemente
consequentemente isso afeta, né, negativamente o resultado de Engie. Ao mesmo tempo, nós também tivemos algumas despesas financeiras crescendo bastante para Engie, mais de 22%, 22,5%. Isso muito por conta, né, de que alguns contratos ali dela, tanto de concessão, alguns contratos financeiros, alguns investimentos, várias coisas que ela tem ali de empréstimos, etc e tal, também são atrelados a inflação e também a própria questão do CDI. E o que a gente teve no ano de 2021 foi justamente uma escalada na inflação e um aumento na taxa de juros. Então essas despesas financeiras também acabaram subindo. Mas ainda assim, não é nada que, meu Deus do céu, que preocupação é o fim dos tempos para a Engie, né? Até porque ela ficou com uma dívida líquida pelo EBITDA de aproximadamente 2 vezes quando a gente considera o ano de 2021. O ponto que eu considero justamente para a Engie, né, eu acho que para esse ano e que eu acho que a gente deve ter algumas melhoras consideráveis, é justamente pela questão do portfólio dela, né? Então, ela tem alguns projetos em andamento, quando a gente fala, por exemplo, de energia eólica, de energia solar e tudo mais, e eu acho que esse portfólio que ela vem construindo ao longo dos últimos anos, cada vez mais ela vai mitigando esses riscos de uma crise hidrológica, quando você falta água para você gerar energia, etc e tal. Então, eu acho que esse ano ela vai conseguir passar muito melhor por isso. Vale dizer, né, que a crise ela ainda não está resolvida, ela foi amenizada pelas últimas chuvas, né, que a gente teve nas últimas semanas, mas não está totalmente resolvida. Então, caso venha acontecer novamente algum perrengue nesse sentido esse ano novamente, que os reservatórios de água fiquem muito baixos, eu acho que ela já vai estar muito mais preparada para este ano. Porque o portfólio dela, como vocês estão vendo aqui, ela tem desde usinas hidrelétricas, ela tem algumas usinas termoelétricas também, né, tem a participação ali e que elas acabam sendo muito demandadas no fim das contas quando você tem esse problema, né, de falta de água e tudo mais, só que é uma energia mais cara, mas ela também tem a própria questão do transporte de gás, né, ali com a TAG, que ela fez aquisição, acho que tem 2, 3 anos aproximadamente, tem a geração, então, de energia, ela vai estar na geração de energia solar, energia eólica e tal, e ela também tem aquele projeto Gralha Azul, que vai operar, que está operando, na verdade, né, com a transmissão de energia. Então, eu acho que ela é uma empresa que está muito bem diversificada, por isso que eu gosto de ter ela na carteira, e os dividendos dela também, a expectativa é que continue crescendo para esse ano, né? Ela anunciou que vai pagar dividendos no dia 17 de março também, não somente dividendos, mas também alguns JCPs que ela tinha anunciado no ano passado, né? Então, a Datacom, né, dos dividendos, que quem vai ter direito vai ser para quem tiver posição acionária até o dia 24 desse mês, né, de fevereiro, e o valor vai ser de aproximadamente 78 centavos. E os JCPs, eles foram anunciados ainda no ano passado, e quem vai ter direito é quem tinha as ações até o dia 29 de dezembro, né? E aí o pagamento vai ser de aproximadamente 7 centavos. Então, o dividend yield dela também estima-se que para esse ano ele pode chegar a ultrapassar aí os 9%, porque apesar dela ter ali no estatuto dela que ela paga no mínimo 30% e que eles se comprometeram a pagar ali no mínimo 50, 55%, eles têm trabalhado com praticamente 100% do payout, distribuído praticamente 100% ali do lucro líquido deles, porque eles têm conseguido, inclusive, gerar muito caixa ao longo desses últimos anos e ainda assim fazer alguns investimentos importantes, como eu trouxe para vocês. Então, se eles continuarem com esse payout alto e sofrerem menos esse ano por conta da crise que está sendo amenizada e do portfólio que está sendo diversificado, então Engie pode chegar aí a pagar mais de 9% de dividend yield e voltar mais ou menos o que ela distribuía alguns anos atrás e que nesses últimos anos foram até um pouquinho mais tímidos, mas eu até acho por conta de todos os investimentos que ela acabou fazendo, beleza? Saindo de Engie, então, agora vamos falar de Itaúsa. Bom, Itaúsa, gente, eu sei que ela está gerando algumas polêmicas e algumas controvérsias, porque o Luiz Barsi, ele vendeu, diz que Itaúsa não é mais a mesma, que ela não serve mais para ser uma empresa boa pagadora de dividendos e que, enfim, ela tá mudando a estratégia dela e isso a gente já tem percebido ao longo dos últimos anos, porque ela tem mesmo colocado outras empresas dentro do portfólio dela e eu acho que muito pensando até mesmo nesse crescimento em si, né, do seu portfólio e talvez nem tanto na questão dos dividendos, até mesmo porque eles têm distribuído o mínimo, que é aqueles 25%, e na
teleconferência do quarto trimestre de 2021, eles falaram que vão continuar aplicando essa política, porque eles realmente estão preocupados em fazer novos investimentos, incrementar inclusive investimentos em companhias que eles já têm, como a própria Alpargatas e tal, que eles têm ali algumas subscrições para fazer. Então os dividendos como um todo, eles até podem aumentar um pouquinho nesse curto prazo. Por quê? Porque eles têm uma participação grande na XP, de aproximadamente 15%, mas eles já estão vendendo fatias dessa participação, e tanto que parte dessa fatia que já foi vendida, um pouquinho mais de 1% que eles venderam, eles já estão distribuindo em JCP. Então esses 15% eles podem ir sendo liquidados, né, ao longo de 2022, e aí tudo isso pode retornar para os acionistas como um todo, como JCP, como dividendos e tal. Então, nesse curto prazo, a gente pode até ver os dividendos um pouquinho maiores, mas pensando no longo prazo, a gente vê que sim, Itaúsa, ela mudou aí um pouco a sua estratégia, e ela deve estar muito mais próxima do que uma Berkshire, né, do Warren Buffett, que investe em várias empresas, talvez aí pensando mais em crescimento, etc e tal, do que necessariamente em dividendos, beleza? Mas bom, vamos falar sobre os números em si, tá, gente? Lucro líquido cresceu 73%, ficando com 12,2 bilhões de reais. E aqui é muito simples e fácil de entender o porquê esse resultado foi tão bom assim. Nós tivemos o Itaú crescendo 45% no seu lucro líquido, e a própria XP, que como eu trouxe para vocês, que eles têm ali uma participação de 15%, cresceu 76% no lucro líquido da XP. Quando a gente tem as empresas que estão debaixo da holding entregando resultados muito bons, consequentemente, a própria holding vai acabar indo muito bem, né? Como eu falei para vocês, ela fez inclusive, né, um desinvestimento na XP de 1,39%, né? Eu tinha falado ali mais ou menos 1%, mas esse é o número exato. E aí aqui a gente consegue ver exatamente como que ficou o peso de cada uma dessas empresas, né, em relação às receitas e tudo mais dentro do resultado de Itaúsa. Então a gente consegue ver que sim, Itaú ainda é a empresa, né, que tem a maior participação, mas vejam que se em 2020 tinha aproximadamente 93,2% de participação nesse resultado, hoje chega a 84%, então eles têm diversificado mais esse portfólio, consequentemente esse percentual ele acaba diminuindo e deve continuar diminuindo ao longo dos próximos anos. E a gente tem aqui a própria XP em segundo lugar, mas isso pro ano que vem inclusive já deve ser diferente, porque eles já falaram, né, que pretendem fazer aí alguns desinvestimentos. E aí tem as outras empresas que compõem aí a holding como um todo, que estão debaixo da asa da holding, mas o que a gente tem percebido é justamente isso. Itaúsa querendo diversificar o seu portfólio, indo muito para a parte de energias, etc e tal. Então a gente vê que realmente a estratégia da companhia tem mudado ao longo dos últimos anos. Agora vamos falar sobre os proventos, os JCPs, né, na verdade, que ele acabou anunciando, né? Então tem duas emissões. A primeira emissão, todas vão ter ali o pagamento no dia 11 de março, tá, pro mês que vem, mas vamos lá. A primeira emissão, quem vai ter direito é quem tinha posição acionária até o dia 23 de novembro do ano passado, e vai ser de aproximadamente 13 centavos por ação. E a segunda emissão era para quem tinha posição acionária até o dia 14 desse mês de fevereiro, e aí o pagamento vai ser de aproximadamente 11 centavos. Hoje a Itaúsa, ela tem aí um dividend yield aproximado de 4%, mas como eu falei para vocês, conforme ela vai vendendo essa participação da XP e fazendo algumas outras distribuições, né, que até então ela não estava fazendo essas distribuições nos últimos anos, porque ela não estava fazendo desinvestimento em alguma companhia, etc e tal, como é o caso da XP, então no fim das contas a gente deve ver esse dividend yield aí crescer um pouquinho, mas como eu falei para vocês, não é algo que dá pra gente perpetuar, porque assim que ela encerrar esse desinvestimento, né, se ela encerrar 100% esse desinvestimento, a gente sabe que pode esperar que o dividend yield volte a recuar um pouquinho, beleza? Bom, pessoal, saindo de Itaúsa, indo para última empresa, mas que eu acho que essa sim ainda acaba sendo a mais querida entre todos os investidores, a gente vai acabar falando de WEG, né? Então, WEG, ela entregou um resultado muito bom, mas assim, não surpreendeu. Porque eu acho que as pessoas já estão esperando resultado após resultado de WEG, que ela continue crescendo, que ela continue entregando resultados. Tanto que muitas pessoas perguntaram, poxa, Bia, WEG entregando resultado bom e caindo na Bolsa de Valores? Sim, gente, acontece, principalmente quando você tem alguma linha do balanço que, enfim, pode recuar, como foi o caso dela, que a gente pode falar das margens, eu vou passar nisso com vocês, sobre isso com vocês, mas também quando o resultado já era muito esperado e tal, é aquela coisa, né, sobe no boato e cai no fato. Então,
resultado acho que foi muito em linha com o que o pessoal estava esperando. Ela entregou um lucro líquido aí que cresceu mais de 53% ano após ano, ficando com 3,58 bilhões de reais, o que, claro, é um resultado muito positivo, mas cabe a gente trazer, né, que o ano de 2020 não foi um ano muito fácil para as companhias. A WEG, ela até conseguiu se dar muito bem, principalmente por conta do câmbio. Em 2021 a gente não teve uma oscilação tão grande assim do câmbio, né, então a gente nem pode colocar isso como um destaque que favoreceu ela muito nesse sentido. Então ali realmente foi a parte operacional dela que foi muito bem em 2021, uma demanda um pouco maior dos players mundo afora, que eu já vou trazer no detalhe para vocês, mas é claro que a comparação ano após ano, né, a gente sabe que são situações totalmente diferentes. Agora vamos para os destaques, né, que eu acho que fizeram esse lucro líquido da WEG ir tão bem assim em 2021. Eu acho que o primeiro deles foi justamente a questão da geração, da transmissão e da distribuição de energias, né? Então quando a gente fala de energia solar, né, alguns motores para geração e várias coisas assim, ela teve uma demanda muito grande em 2021, até mesmo por conta da crise hídrica, então ela teve uma demanda grande, conseguiu ir muito bem nessa linha. Outro ponto relevante, ela teve uma maior demanda, né, do mercado externo por máquinas e equipamentos pesados. Então o que a gente tem visto? Uma retomada cada vez maior nas economias, nas indústrias. Nós estamos vendo que sim, nós estamos tendo aí um impacto na cadeia produtiva, que alguns componentes, algumas coisas estão com uma certa dificuldade de serem produzidas, mas ainda assim a gente está vendo essa demanda crescer cada vez mais, né? Então a gente teve essa demanda do mercado externo muito grande que favoreceu o resultado da WEG. E quando a gente fala da demanda interna, a gente também teve um ponto positivo, mas foi muito mais daqueles produtos de ciclo curto, que aí muitas vezes são pequenos motores, pequenas máquinas e tal, e que foi muito pro lado do agronegócio e também do saneamento, né? Então esses dois setores como um todo demandaram bastante da WEG no ano de 2021 e ela conseguiu crescer nessa linha. E a gente não pode deixar de falar no caso de WEG que nós tivemos também um não recorrente, que foi um crédito tributário de mais de 138 milhões, né? Então aquela mudança no entendimento de PIS, COFINS, etc e tal, tudo isso gerou uma restituição, então, né, desses créditos, desses tributos, né, então, que vieram como créditos tributários nesse valor, que impactou positivamente no resultado de WEG. Agora, em contrapartida, e aí esse é um ponto talvez que acabou preocupando um pouco os investidores, porque para 2022 a gente não deve ver uma grande folga em relação a isso, é justamente a questão das despesas com as vendas, né? Então, nós vimos as despesas crescendo mais de 20%, nós vimos alguns insumos ficando muito caros, e aí, consequentemente, isso impactou diretamente as despesas com vendas da WEG, que ficou aí em 2,6 bilhões de reais, né? Então, tudo ficou um pouco mais caro, a própria matéria-prima também ficou um pouco mais cara, isso acaba impactando as margens da própria WEG, né, que caiu 2,9 pontos percentuais, mas ainda assim eu acho que isso é o que a gente está vivendo nesse momento de 2021, a gente deve ver isso ainda um pouco em 2022, mas assim que eu acho que a gente conseguir estabilizar um pouco essa questão da cadeia produtiva, conseguir conter um pouco mais os índices de inflação, a gente já está vendo os bancos centrais, né, do mundo todo subirem as taxas de juros, etc e tal, a gente deve ver uma melhora nessa questão, né, dos custos que aumentaram bastante e depois eles tendem a se estabilizar e até mesmo, se for o caso, cair. O que eu acho que é muito interessante na WEG sobre tudo isso? Eu tô falando dos custos, etc e tal, mas um ponto muito importante, né, a questão da receita dela, que eu acho que é isso que ela tem ficado muito na vantagem nesses últimos anos. Como vocês podem ver, a maior parte da receita dela já é do mercado externo, 56%, e tem crescido cada vez mais, né? Quando a gente olha, o terceiro trimestre de 2021 foi 53% e por aí vai. Então, aos poucos ela tá crescendo no mercado lá fora, por isso que quando o câmbio subiu bastante, ela acabou sendo positivamente impactada. Claro que ela ainda mantém uma boa demanda, tá quase meio a meio, né, aqui com o mercado interno, mas essa diversificação para ela tem sido muito importante, principalmente naqueles momentos de maior crise que a gente viveu em 2020, e isso me faz continuar gostando muito de WEG, não somente a diversificação de portfólio,
a gestão mesmo que tem sido muito boa, mas essa questão de ela ter aí essa receita diversificada, né, com o mercado interno e com o mercado externo. Mas beleza, agora vamos para os dividendos de WEG, porque WEG não é uma exímia pagadora de dividendos, mas ela tem que distribuir aí os seus resultados quando eles vêm positivos, e que é o caso de sempre praticamente de WEG, né? Então ela vai pagar dividendos no dia 16 de março de 2022. Quem vai ter direito a esses dividendos vai ser quem tiver, né, posição acionária até o dia 21 de fevereiro, e o valor vai ser aí de aproximadamente 20 centavos. Eu acho que a parte de dividendos da WEG nem é algo que a galera já conta tanto, porque sabe que ela não é uma exímia pagadora de dividendos, a galera olha muito mais para o crescimento em si. Agora um ponto sobre todas essas empresas, né? Eu falei para vocês que são todas empresas que eu tenho na carteira, que eu invisto e que eu tenho na carteira. E aí muita gente pergunta: Bea, mas vale a pena, mesmo por exemplo o Itaúsa mudando a sua estratégia, etc e tal? E eu digo que depende da sua carteira. Você que tem uma carteira muito voltada para dividendos, para crescimento, o que você está buscando? Eu vejo que, por exemplo, Banco do Brasil é um banco que a gente consegue buscar um crescimento pequeno e os dividendos têm ficado mais interessantes, então eu mantenho na minha carteira e acho que aos preços que eu comecei a pagar, e até mesmo aos preços hoje, ele ainda continua um banco relativamente barato e entregando resultados muito bons, então eu acho que sim, Banco do Brasil vale a pena. Quando a gente fala de Engie, né, eu gosto muito do setor de energia, eu acho que Engie, Taesa, eu acho que essas são as empresas que eu mais gosto, vamos dizer assim, do setor de energia. Não posso deixar de falar da ISA-CETEP, né, Transmissão Paulista e tal, mas eu acho que a Engie é uma empresa muito bem diversificada e que ela tá operando muito bem nessa questão de energias mais limpas e energias renováveis. É claro que ela não é uma empresa que tá relativamente barata, vamos dizer assim, né, principalmente para quem tá olhando para o curto prazo, mas para o longo prazo, eu acho que o que a gente pode continuar esperando para ela é sim um crescimento, então eu acho que vale a pena ficar de olho na Engie. Eu acho que é uma empresa que eu gosto de ter na carteira e não pretendo tirar ela. Agora, quando a gente vai para Itaúsa, essa talvez é a que mais gera dúvida, porque muita gente colocou ela pensando na questão de dividendos e hoje ela já não é mais uma exímia pagadora de dividendos. Eu gosto dessa ideia dela diversificar mais o seu portfólio, talvez tentar diminuir um pouco a participação de Itaú e procurar outros negócios para tentar crescer. Não sei efetivamente se isso vai trazer um resultado muito positivo para ela, mas eu continuo com ela na carteira pensando que sim, ela vai conseguir aplicar uma boa estratégia e vai continuar crescendo. Para a questão de dividendos, é claro que eu acho que ela já não vale mais tanto a pena para quem pensava só nisso, mas para quem tá com paciência para esperar para ver se essa estratégia dela de crescimento vai funcionar, aí sim eu acho que vale a pena. E já quando a gente fala, por último, né, mas não menos importante, de WEG, ela caiu bastante, né, do ano passado para cá. Ainda assim, ela não ficou tão barata assim, né? Mas eu acho que ela é uma empresa que continua entregando bons resultados. Muita gente acaba se desesperando no curto prazo e eu acho que sim, vale a pena olhar com WEG com muito carinho. Eu considero que ela ainda é uma growth, né? Uma empresa de crescimento. Ela ainda tem muito para entregar, muito para surfar. Ela tá sempre muito ligada em tecnologia, fazendo investimentos novos, né? E fazendo muita pesquisa. Então eu acho que, por mais que algumas pessoas achem que ela está cara, eu acho que ela é aquele caso de que não tem nada que não esteja tão caro que não possa ficar mais caro. Claro que o contrário é verdadeiro, principalmente quando olha para o curto prazo, mas como é que eu sei que eu falo para um público que olha para um horizonte de mais de 5, 10, 15 anos, essas 4 empresas eu ainda considero que são boas empresas. Mas agora eu quero saber de vocês, gente, é sério. Eu nem sei há quanto tempo eu tô falando aqui, mas eu tô sentindo que eu tô praticamente sem voz depois de ficar todo esse tempo falando, mas eu quero saber de vocês. Vocês investem em algumas dessas empresas? Vocês acham que ainda vale a pena ter essas empresas na carteira? Ou vocês acham que elas já deram todo o caldo que tinha que dar e é melhor olhar para outras coisas no mercado? E escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Não esqueçam de olhar o link aqui embaixo que a Levante deixou para vocês terem acesso ao calendário de dividendos. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem escrever nos comentários também, beleza? Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.